Saúdo os amados irmãos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos estudar um texto da Palavra de Deus que eu creio ser muito importante para os nossos dias, para a nossa vida, e nos fala de como nós devemos nos preparar para enfrentarmos as dificuldades e os momentos difíceis que passamos nos nossos dias. Eu espero que seja um estudo que venha a contribuir para o crescimento espiritual da vida de cada irmão, de cada irmã. Vamos orar? Senhor, nos abençoe agora, nesse momento que iremos estudar a Tua Palavra. Que a Tua mão esteja sobre mim, através do Espírito Santo, para que eu possa trazer um estudo que possa ser útil para a vida de cada irmão que irá recebê-lo, Senhor. Para isso suplicamos que o Teu Santo Espírito me use, Senhor, que eu seja um vaso nas Tuas mãos e que assim, ao aprendermos a Tua Palavra, nós sejamos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Amém, amém, amém. Eu queria ler com os irmãos o texto e a nossa lição vai falar sobre nos revestirmos da armadura de Deus. É um texto em que o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipenses, no capítulo de número 6, e nós vamos ler dos versos 10 até o verso de número 17. Então, Filipenses 6, de 10 a 17, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer firmes e inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus amados irmãos, esse texto nos fala sobre a armadura de Deus. E eu queria que os irmãos já pensassem nisto. O texto diz aqui no versículo 13: Tomai toda a armadura de Deus. Isso quer dizer que nós temos uma armadura que vai nos dar força e poder para enfrentarmos as dificuldades e o inimigo que nos assedia constantemente. E esse tomar, esse se revestir, significa que nós temos que estar envolvidos com as coisas de Deus, buscando amparo, orientação e forças em Deus. E ele diz o porquê disso nesse mesmo versículo de número 13. Diz assim: para que possais resistir no dia mau. Para que possais resistir no dia mau. É claro, e é para todos nós que enfrentamos dias difíceis, enfrentamos dias maus. Concordam os irmãos comigo? A pandemia tem trazido grande sofrimento e tristeza para muitas famílias, para muitos irmãos. Esse é um dia mau, esses são tempos maus. E como é que nós vamos enfrentar então esses tempos maus? E a palavra de Deus aqui está nos orientando a como nós devemos fazer isso. E como é que nós fazemos? Quando acontece o tempo? Não. O texto diz aqui de uma forma bem clara que nós devemos nos preparar. Então, a primeira coisa que eu queria que os irmãos
pensassem é isso. Nós não devemos esperar o dia mau para nos prepararmos, mas nos prepararmos para que quando o dia mau chegar, nós estejamos prontos para enfrentá-lo. E o texto da palavra de Deus aqui começa a nos orientar. E nós começamos a ver logo no começo, no versículo de número 10, que fala assim: sede fortalecidos no Senhor. Então essa preparação é no Senhor e na força do seu poder. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é que nós só iremos permanecer e estarmos firmes se estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós vemos exemplos claros na palavra de Deus, onde homens e mulheres de Deus, para enfrentar os momentos difíceis, eles buscavam a orientação e a força de Deus. Quando o apóstolo Paulo disse: eu tudo posso naquele que me fortalece, ele diz: eu sei viver tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Eu sei enfrentar todas as coisas porque eu sei em quem tenho crido. Então a primeira coisa que eu queria que os irmãos prestassem atenção é que a preparação é fundamental. Pense em você para fazer qualquer coisa. Vamos falar com os homens. Para ir trabalhar, você tem que estar preparado. Se você trabalha num serviço onde exige um equipamento de segurança, luvas, exige outras coisas, você tem que estar preparado. A preparação é fundamental. Se você, que é mulher, quer preparar alguma coisa gostosa para a sua família, você não vai pegar as coisas de repente. Você vai preparar, você vai escolher. Se é um bolo, você vai escolher os ingredientes. Se é um jantar, também da mesma maneira. Enfim, a preparação é fundamental. E com relação à nossa batalha espiritual, a nossa luta contra o nosso inimigo, a preparação é fundamental. Então a primeira coisa que eu quero falar com os irmãos é a preparação. Agora, nós só nos preparamos quando conhecemos a quem queremos enfrentar. E a Bíblia fala quem é esse inimigo. E o texto aqui fala que nós temos um inimigo. E esse inimigo está registrado aqui no versículo de número 11, que é o diabo. E ele diz assim que há ciladas. Então a segunda coisa é: o inimigo é o diabo, o inimigo das nossas almas. Aquele que não deixou Adão e Eva sossegado no paraíso. Aquele que veio tentar Jesus quando ele estava no deserto. É aquele que vem para nos separar da presença de Deus. E nós temos que conhecer esse inimigo para enfrentarmos, para resistir ao inimigo, e ele fugirá de vós. Então esse inimigo é astuto e poderoso. Por isso aqui o texto diz que ele faz ciladas, que ele anda em nosso derredor, querendo nos destruir. É o que diz o apóstolo Pedro no capítulo 5, versículo 8. E nós sabemos que esse inimigo, ele está sempre presente. E nós não podemos deixar de maneira nenhuma de enfrentarmos esse inimigo. E por que isso, meus irmãos? Porque nós temos uma luta. E aqui o versículo 12 fala: nós temos uma luta contra os principados e as potestades, contra as forças espirituais do mal. Então, para eu me preparar bem, eu tenho que saber quem eu estou enfrentando. E esse inimigo é astuto. Ele não deixou de tentar Adão e Eva. Eva cedeu aos seus encantos, comeu do fruto, entregou para o seu marido, e aí entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Ele é astuto. E que na sua astúcia ele coloca até o nome de Deus em xeque. Para Eva ele disse: será que é isto mesmo que vai acontecer, como Deus disse? Se comerdes da árvore da vida, vocês realmente perecerão? Ou serão como ele? E disse que Eva, olhando para esta árvore, vendo o seu fruto, deixou-se envolver, ele e o seu marido, e trouxe grande tristeza para a sua família e para a humanidade.
Agora nós vemos Jesus enfrentando esse inimigo. E quando esse inimigo quis derrotá-lo de forma astuta, depois de ele jejuar durante 40 dias e 40 noites, diz a palavra de Deus que ele foi e falou: você tem fome? Mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então vejam, meus amados irmãos, a diferença entre Eva, entre Adão e entre Jesus. Os dois primeiros, Eva e Adão, esqueceram-se da palavra do Senhor. Jesus não. Todo aquele que quer viver bem, vive segundo a orientação, segundo a promessa do Senhor. E é isso que nós temos que pensar. Então esse inimigo está agora de forma astuta, querendo separar você, querendo nos separar da presença de Deus. E portanto, esta preparação para o inimigo tem que ser como? Então nós temos que nos vestir da armadura de Deus, e nós vamos fazer isto de uma forma firme, forte e corajosa, com o equipamento que Deus nos dá para sermos fortes e corajosos. E qual é o equipamento que Deus nos dá? O texto da palavra de Deus começa a nos dizer aqui no versículo de número 14. Começa o primeiro peça: cingi-vos com a verdade. Então a primeira coisa, nós temos que nos cingir ou ter o cinto da verdade. O que é esse cinto da verdade? A verdade é Jesus Cristo. Jesus nos ensina a nos revestirmos dos seus ensinamentos, de crermos no que ele disse, de confiarmos de todo o nosso coração, orientados pelo Espírito Santo, porque é ele quem nos conduz e nos dirá todas as coisas que devemos fazer e falar para resistirmos ao inimigo, para dizermos não às investidas do inimigo. A verdade nos liberta, que é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós enfrentamos esse inimigo, nós temos que enfrentar com a verdade da palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu sei em quem tenho crido. E como é que nós devemos crer nesta palavra? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo que esta verdade vai nos ensinar a enfrentar o inimigo. Se permanecermos na palavra do Senhor, seremos verdadeiramente discípulos, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Portanto, a primeira coisa é: nós temos que nos vestir um cinturão da verdade. Qual é o cinturão que veste a sua vida? É a verdade? Sabe, meus amados irmãos, tem um seriado famoso que tem um cinto do Batman, que chama-se o cinto de utilidades. De lá ele tira várias armas, vários instrumentos de defesa, umas coisas mais, enfim, ali há um cinto. E ali ele deposita a confiança para se livrar das mais variadas situações. Nós temos que ter o cinto da verdade, que é aquele cinto que nós estamos firmes, confiantes e seguros. E vamos estar sempre certos de que o Senhor nos dará forças para enfrentarmos aquele que é poderoso. Nos libertará e nos fortalecerá de todo o mal. Esta é a verdade. E a verdade não confunde. Às vezes as coisas vão acontecer como nós não esperamos. Como enfrentá-las? Confiando naquele que é o Senhor da verdade, que é Jesus Cristo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Esta é a primeira vestimenta, a verdade. A segunda coisa está aqui no texto, que fala que nós devemos também nos vestir
da couraça da justiça. O que é uma couraça? Uma couraça é uma proteção peitoral, normalmente feita de couro duro, que era para que os soldados, ao enfrentarem as maiores dificuldades, ela protegia os seus órgãos vitais, protegia o seu coração, protegia os seus pulmões, protegia ele de forma que ele pudesse enfrentar os dardos mais do que inflamados e resistir. E esta couraça faz com que nós estejamos firmes. E a palavra de Deus fala assim: revesti-vos da couraça de Deus. E a palavra de Deus nos ensina: filho meu, dá-me o teu coração. Meus amados irmãos, se nós não nos vestirmos dessa couraça espiritual, termos integridade espiritual, se nós não nos revestirmos de coisas que fazem com que nós sejamos firmes contra os dardos mais do que inflamados do inimigo, nós não resistiremos aos seus ataques. Nós seremos frágeis, nós seremos consumidos, nós viveremos de uma forma frágil e insegura. Mas nos revestindo da couraça de Deus, nós estaremos firmes para enfrentar o inimigo, para resistirmos e nós estarmos assim protegidos de qualquer investida do inimigo. Você e eu estará firme para estar protegido contra qualquer investida do inimigo. No versículo 15 ele fala também: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com o evangelho da paz. Sabe, meus amados irmãos, quando nós temos um corredor, por exemplo, de maratona, os seus pés são fundamentais, além da sua resistência física, é claro. Mas é uma corrida de longa distância. Então ele tem que ter o seu pé bem cuidado, bem amparado, para que ele possa resistir na sua caminhada, na sua corrida, aos mais diferentes terrenos, quando isto acontece, ou as dificuldades, ou as coisas que irão passando, e ele tem que ter os seus pés bem calçados, senão ele não vai conseguir vencer aquela longa distância. Ele tem que estar calçado com algo que realmente suporte todo aquele tempo da sua maratona. Diferentemente de um corredor de pequena distância, por exemplo, dos 100 metros, ele vai calçar um sapato onde ele pode estar correndo aqueles 100 metros, as suas sapatilhas têm que ser leves, não para durar muito, mas para durar apenas aquela corrida, rapidamente, de 9 a 10 segundos. Portanto, tem que ser uma coisa boa para os seus pés, mas que tem que ser leve, porque ele tem que ser ágil e rápido. Então, meus amados irmãos, vejam como muda as coisas. Aí o soldado vai para a guerra. Como é que ele vai para a guerra? De tênis, com um tênis de um maratonista? Com um tênis de um corredor de pequena distância, de 100 metros? Não. Ele vai de botina. E ele vai calçar botinas ou coturno de couro. Por que isso? Porque ele vai enfrentar intempéries, vai enfrentar terrenos onde ele vai ter que subir e forçar os seus pés. Ele pode ser picado por bicho, por cobra. Então ele vai ter que ter um sapato para os seus pés. E ele vai então, na sua batalha, na sua guerra, com aquele coturno que vai cuidar da sua vida e dos seus pés. Qual é o sapato ideal para o cristão? O sapato ideal para o cristão, como para esses 3 exemplos que eu disse, é aquele sapato que traz conforto, que traz segurança. Não pode ser um sapato grande, não pode ser um sapato pequeno, tem que ser o sapato ideal. Porque o sapato pequeno machuca os pés e traz desconforto. O sapato grande prejudica o andar, o caminhar ou o correr.
O sapato errado, então, faz com que eu não saiba como caminhar diante de um momento difícil. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 10,15: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que anunciam as boas novas, as boas notícias. Então, meus amados irmãos, nós temos que viver o evangelho. E o evangelho são as boas novas. E o que o evangelho nos ensina? Que nós éramos pecadores, que nós não tínhamos rumo na vida, que nós não tínhamos para onde caminhar, que nós não tínhamos onde encontrar segurança, refúgio e forças para vencer, mas diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus amou você, amou a mim de tal maneira, que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o evangelho da paz significa aquele evangelho de que Deus nos amou e enviou seu único Filho para salvar a mim, a você, a todo aquele que nele crê. Mas não é só para nos salvar, ele veio para nos usar, para levarmos as boas novas do evangelho. Por isso é que é o texto aqui que eu li, diz: quão formosos, como é maravilhoso anunciar o evangelho. Como é maravilhoso você dizer a alguém: olha, há um Deus que te ama. Há um Natal que está presente nos nossos dias. Esse Natal é para comemorar o nascimento daquele que veio salvar a todo aquele que nele crê. E esse é o objetivo. O objetivo é trazer as boas novas do Evangelho. E diz assim: quão formosos são os pés sobre os montes, os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 12:7. Agora a grande pergunta é: o que está calçando os teus pés? Em quem você confia? No pastor da televisão? Ou naquele que está te ajudando, está caminhando com você? Você confia nas pessoas que te amam e te falam da verdade da palavra de Deus? Ou você quer ouvir somente coisas que agradam aos seus ouvidos? O Evangelho é verdadeiro e diz que se nós não estivermos andando segundo a palavra de Deus, nós estaremos nos distanciando deste Deus. E muitos só procuram amparo, a presença de Deus, quando vem o dia mau. E falam: me ajuda, pastor, ore por mim. Quantos de nós não temos familiares que falam: orem por mim, estou passando por um problema? Só no dia mau. Mas nós não. Nós queremos andar firmes no Evangelho, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então é esta a mensagem que o sapato do Evangelho traz para nós. O sapato que nos traz um Evangelho da paz. Mas, irmãos, um outro item que diz aqui assim, diz assim: o escudo da fé. Meus irmãos, se nós falarmos sobre fé, parece até uma coisa normal. Mas, meus irmãos, ter fé, que é um dom de Deus, não vem das obras. Confiar em Deus de todo o coração é algo que exige de nós realmente entrega e entrega completa. Por isso é que quando lemos lá em Hebreus, vemos que fé é o firme fundamento de coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Então, fé é o firme fundamento. Firme fundamento significa algo seguro, confiar em Deus de todo o coração. Diz que pela fé os antigos foram aprovados por Deus. Olha, meus amados irmãos, será aprovado por Deus. Versículo de número 2 de Hebreus 11. No versículo 3 fala: pela fé cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. O que não se via veio a existir. Então eu creio
apesar que os homens podem falar ao contrário, podem dizer que as coisas aconteceram de uma forma diferente, a famosa teoria da evolução, eu creio que tudo existe pela palavra de Deus, que o mundo foi criado pela palavra de Deus. E aqui então, irmãos, no versículo 6 ele termina assim: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e é galardoador dos que dele se aproximam. Sabe, meus amados irmãos, sem fé nós não agradamos a Deus. Mas como é que eu vou ter esta fé? Eu vou dar um exemplo que eu acho muito importante. Diz que um certo homem, ele era um grande equilibrista, e ele foi então num grande cânion, esticou uma corda de um lado para o outro, 300 metros, e com uma vara ele atravessou, equilibrando-se, foi e voltou, e todo mundo o aplaudia. E você é espetacular, que coisa maravilhosa, como você é bom, como você consegue, os ventos não conseguem te derrubar, você é uma pessoa espetacular. Muitas pessoas falam isso de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, uma série de coisas. Mas diz que aquele homem, vendo as pessoas, falou assim: vocês acreditam mesmo em mim? E todos responderam: sim, acreditamos. Então, ele disse para um daqueles que estavam ao seu redor: agora você virá, subirá no meu pescoço, na minha garupa, e vai comigo atravessar, ir e voltar. Quer ir comigo? Epa! E realmente é isso que acontece com relação a Deus. Nós falamos muitas vezes que confiamos em Deus, que não importa o que aconteça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas na hora de demonstrarmos esta fé, como é que nós agimos? Será que como aquele homem? Ou nós confiamos incondicionalmente em Deus, sem vacilo e sem dúvidas? Sabe, o apóstolo Pedro disse a Jesus: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe qual foi o contexto desse momento? Que muitos queriam seguir a Jesus, mas não queriam confiar nele de todo o coração. Por isto é que nós precisamos pensar. Esse mesmo apóstolo Pedro, num momento de vacilo, quando Jesus mandou ele andar sobre o mar, ele vendo as ondas, depois de estar obedecendo a Jesus, teve medo e começou a afundar. Jesus o salvou e disse: homem de pequena fé. Ele poderia ir com Jesus, andar até Jesus e voltar até o barco, que o registro seria o homem que andou com Jesus sobre as águas. Mas ele foi o homem que andou sobre as águas, mas foi um homem de pouca fé. Como é que está a sua fé em Deus, meus amados irmãos? O justo viverá pela fé, diz Romanos 1,17. Você vive pela fé? Pastor, acontece tantas coisas, mas nós temos que viver pela fé. Nós temos que viver pela fé. E esta fé muitas vezes nos leva a termos respostas que não nos agradam, nos entristecem até muitas vezes, nos trazem até sofrimento. Muitos irmãos devem ter momentos difíceis, mas continue firme, tenha fé, confia no Senhor. Meus amados irmãos, depois ele diz assim: revesti-vos do capacete da salvação. Capacete é aquilo que envolve a nossa cabeça. A cabeça é um lugar vulnerável e vital para o homem. Se o homem não estiver preparado, o seu cérebro não estiver bem amparado, ele será uma presa fácil.
Nós já temos uma preparação natural, nosso crânio, nossa caixa craniana, mas tem um capacete da salvação. O que é esse capacete da salvação? Significa que em Cristo Jesus nós somos salvos, que nada e nenhum poder poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nem a morte. Eu estou bem certo. Por isso, meus irmãos, é que nós não tememos a morte, porque se morremos é para estar com o Senhor, se vivemos é para pregar o Evangelho. Então, nesse momento, muitos dos nossos irmãos partiram, mas nós sabemos que não é o final, não é o fim. Diz a palavra de Deus que nós estamos salvos, e todos aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão no último dia, e todos estaremos juntos com o Senhor para sempre, onde não haverá mais a morte, a dor, o sofrimento. As coisas velhas se passaram e tudo se tornou novo. Nós somos salvos. Nós somos salvos. Mas como é que eu vou entender essa salvação? Somente se eu crer na palavra de Cristo, ter a mente de Cristo. O que Jesus disse lá em João 14, a partir do versículo 1? Não temas, eu vou para o meu Pai, mas um dia voltarei para vos buscar. Vou preparar-vos um lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. É promessa de Jesus. Se eu tenho esse ensinamento de Cristo, se a minha mente está revestida desta verdade, eu não vou titubear. Ele dirige a minha vida. Ele, só Ele, eu devo obedecer. Só olhar para Ele, só ouvir os seus ensinamentos através do Espírito Santo, só proclamar palavras que sejam agradáveis ao Senhor e àqueles que me ouvem. Eu devo ser uma vida que produza frutos dignos. Frutos dignos. Jesus falou: eu vos escolhi para que deis frutos e o vosso fruto permaneça. Se eu tiver a mente de Cristo, certamente os dons do Espírito, o fruto do Espírito estará sempre presente na minha vida. Meus amados irmãos, que nós possamos estar realmente vestidos do capacete da salvação. E por último, ele diz aqui, estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala de muitas verdades. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esta palavra é viva e eficaz. Leia depois, meu amado irmão, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Veja como esta palavra, como ela nos edifica, como ela nos orienta. Ela diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus, aqui o homem e a mulher, não está falando do gênero masculino, mas no gênero neutro, o homem e a mulher, seja perfeito. Olha, ela nos aperfeiçoa. E não somente nos aperfeiçoa, mas sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ainda em Hebreus 4, 12 e 13, fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Meus amados irmãos, se você rejeitar a palavra de Deus, você não será verdadeiramente um filho de Deus. E Jesus fala em João 12, 48, olha que palavra: quem me rejeita e não recebe a minha palavra, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado
essa o julgará no último dia. Esta o julgará no último dia. Então, meus amados irmãos, eu posso enganar vocês, mas a palavra de Deus, no último dia, todos nós vamos permanecer perante o tribunal de Cristo. E a palavra de Deus dirá: o Gilberto ouviu e praticou. Ou vai dizer assim: o Gilberto ouviu e não praticou. Gosto muito do texto de Jesus que fala sobre o homem sábio e o homem tolo. O homem sábio é aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Ele está isento de vendavais e tempestades? Jesus diz: não. Vem os vendavais e as tempestades, vêm sobre a sua vida de todas as formas e de todas as maneiras. Mas porque ele ouviu a minha palavra, ele se edificou sobre a rocha e ele não será destruído. Mas fala sobre o homem tolo. O homem tolo é aquele que ouve as palavras, mas não as pratica. É semelhante ao homem que, quando vem a tempestade e edificou a sua casa sobre a areia. Ela pode ser uma bela casa, mas quando vem a tempestade, diz que ela é destruída. Por isso vale a pena permanecer firme com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos nos preparando para encerrar este momento de meditação na palavra de Deus. Vamos trazer um estudo que fala sobre a armadura de Deus. Temos que nos preparar, eu e você. Temos que ser vigiantes. Vigiai e orai, disse o Senhor Jesus. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que saber que temos um inimigo que quer me destruir e te destruir. Mas no Senhor, revestidos da armadura do Senhor, nós somos firmes e fortes. Por isso, eu queria convidar você a se revestir da armadura de Deus, a buscar viver esta palavra que dissemos, para que você seja uma vida firme e forte no Senhor. Como diz aqui a palavra de Deus, seremos revestidos da armadura de Deus, seremos firmes e fortes. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, pense em cada um desses itens da armadura de Deus. Nenhum soldado iria para a batalha apenas com uma peça, 2 peças, 3 peças, 4 peças da sua armadura. Ele ia completo. O cristão tem que estar completo da armadura de Deus. Por isso, eu queria convidar você a refletir, a analisar e a colocar-se diante de Deus e falar: Senhor, revista-me da tua armadura, da tua força e do teu poder. Eu sei que sou fraco e frágil, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho certeza que você já sentirá o envolver de Deus através do Espírito Santo, a envolver a sua vida, a amparar a sua vida, e você estará firme e forte. A tempestade está presente, mas olhando para Jesus, confiando nele, cremos que a bonança um dia chegará. Nós jamais vacilaremos, porque estamos revestidos da armadura de Deus. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse momento de comunhão com os meus amados irmãos. Toma cada um nas tuas mãos. Envolve-os com o poder e a presença do teu Espírito Santo. Que cada um de nós possa refletir sobre esta palavra e nos revestirmos de toda a armadura de Deus, de todos os ensinos da tua palavra, para estarmos firmes e fortes no Senhor. Fortaleça a minha vida e a vida dos meus amados irmãos. Sabemos que os dias são maus, mas iremos resistir, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Sabemos que nesta caminhada há momentos em que precisamos do teu amparo,
do teu envolvimento de Pai, de amor, dos teus braços de conforto e do enxugar das lágrimas, Senhor. Por isto, nos entregamos e confiamos inteiramente em Ti tão somente e abençoamos a vida de cada irmão e que cada um já possa sentir a paz de Cristo, que excede todo entendimento. E Deus assim possa estar comigo e conosco hoje e até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém. Amado irmão, Deus te abençoe. Amada irmã, Deus te abençoe. Amados jovens, Deus te abençoe. Amadas crianças, Deus te abençoe. Famílias amadas, povo de Deus, abençoados sejam hoje e sempre. Amém.